Biocast. Biossegurança na prática. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Biocast Biossegurança na Prática, uma parceria Vosson, e a gente tem tido assim, um resultado bem interessante com a entrega desse conhecimento, principalmente em épocas de nova RDC, e a gente está buscando informar de forma gratuita pelo YouTube a todos os profissionais de odontologia, alunos, professores, enfim, toda a comunidade odontológica, para poder entender melhor essa nova... não é uma legislação, é uma norma e, enfim, da gente poder absorver isso no consultório e entender a importância disso. Não é somente mais uma exigência, mas sim uma metodologia extremamente interessante que a gente deve ter dentro do consultório. E hoje eu estou recebendo com muita felicidade a professora Mônica Romero. Obrigada, viu? Mônica, seja muito bem-vinda ao Biocast. Você sabe muito que obrigada. Dentro de todo o nosso planejamento, eu falei, eu acho que a gente tem que escutar a Mônica, porque a Mônica é referência. A gente estava conversando agora há pouco, eu diria que a imagem e semelhança da gestão de risco. É muito tempo falando disso, né? Então, acaba referenciando. E conhecimento. E, então, eu queria, já para a gente iniciar esse nosso processo, você trabalha com consultoria de gestão de risco. Exato. Legal. Então, além de ser professora, você faz as palestras, mas você faz o estudo in loco nos consultórios que precisam desse tipo de serviço, porque tem muito dentista que não tem nem condição de começar pelo começo, porque nem faz a menor ideia. Exato. Eu queria já vou apertar, ou seja, a visão do consultor é a mesma visão do fiscal, ou seja, você chega da mesma maneira. Como é que funciona esse processo? Primeiro, obrigada, pelo convite de estar aqui, pela recepção. É muito importante essa conversa, porque é exatamente isso, é o novo olhar da odontologia. Então, a resolução trouxe esse novo olhar, e são olhares diferentes. Queria acrescentar aí na descrição que eu ainda continuo sendo dentista, eu trabalho no consultório, então fica muito... Eu também. Fica muito mais fácil de ter esse olhar e essa construção do raciocínio quando se trabalha no consultório. Então, ao longo da minha carreira, que são muitos anos, também dando aula disso por muitos anos, a gente constrói e vê que é um processo, não é uma norma que você do dia seguinte começa a implementar. Então, algumas fases precisam ser entendidas. A cabeça do consultor é diferente da vigilância sanitária. A RDC ela foi feita pela Anvisa, um órgão federal que normatiza a infraestrutura do atendimento. Ela não normatiza processos, o que pode ser feito lá de especialidades, vamos dizer. Isso quem normatiza é o Conselho Federal. Mas dentro da ambientação de um consultório, é assim que a Anvisa colocou, A ambientação do consultório, infraestrutura. Então, quando o consultor chega, dentro desses requisitos que a resolução nos traz, é esse olhar que a gente verifica, está certo ou está errado, e como eu conserto. O consultor dá esta opinião porque ele é baseado nas boas práticas, não só no gerenciamento do risco, Então, tudo isso é envolvido. O gerenciamento do risco, segurança do paciente, as boas práticas, que nem sempre estão escritas numa norma, Então, elas estão escritas em normas paralelas que foram construídas e que foram avaliadas, melhor dizendo, para a construção da RDC. Essas normas não caíram por terra, Então, a gente tinha muitas normas, nada específico para odontologia. Eu acho que esse é o presente que a Anvisa nos trouxe. Quer dizer, eu tenho onde consultar como construir meu consultório, qual é a metragem, o que eu preciso ter para cada tipo de ambiente, que essa é uma logística, vamos dizer, quando se lê a RDC, essa logística da infraestrutura, mas não é sobre infraestrutura. Ela fala sobre gerenciamento de risco e o quanto aquele serviço está seguro para o atendimento do meu paciente. Então, isso precisa ser colocado. Ou seja, o início são os processos. Exatamente. O principal ponto eu vou começar a dar um start. Chamei você para ir na minha clínica. Olha, Mônica, preciso começar porque eu tenho algumas dificuldades. A prioridade seriam os processos? Hoje a prioridade, o olhar da Anvisa é sobre processos, Porque não dá para consertar tudo ao mesmo tempo. O consultor olha tudo. Então, eu vou olhar se a infraestrutura está adequada para aquele tipo de serviço oferecido no lugar. Então, cada especialidade ou cada atuação exige um nível de estrutura.
Dentro desse nível de estrutura, existe uma construção para a estrutura da área de processamento dos dispositivos médicos. Não é CME, não é sala de esterilização, é sala de processamento dos dispositivos médicos. Então, como isso sempre acontece, talvez o foco principal para a segurança é saber se esses processos estão bem, né? Para a segurança do paciente. E eu acho que isso é um conjunto, né? É uma linha de raciocínio que vai crescendo. Quanto maior o serviço, maiores as minhas instalações e os meus processos. Então, maior o número de POPs, por exemplo, que todo mundo fala tanto, porque eu tenho mais envolvimento de especialidades. Então, tudo isso é uma construção, né? O consultor chega lá para adequar para que o vigilante sanitário chegue e encontre tudo bem. Tudo certo. Tá? Então, essa é a diferença. A gente vai lá e conserta, vamos dizer. Ou avalia se está certo ou está errado dentro da construção toda. O fiscal só avalia se está certo ou errado, aprovado ou não. Legal. Ele não explica o porquê, né? Então, dentro dessa linha de documentos, uma coisa que eu percebi fazendo o estudo para a nossa inspeção que nós tivemos esse ano, que aí eu já me preparei para seguir a RDC e adequar tudo certinho, né? Muitos documentos, né? Existe uma série de documentos que eu tenho que colocar. E aí, o que eu vejo? Eu vejo a dificuldade da galera, do cirurgião dentista, dos cirurgiões dentistas mais novos e tal. E aí ele chega com a seguinte situação: eu vou tentar fazer alguma coisinha bem básica, eu vou comprar uns pops, eu tô olhando até para uma câmera para você que de repente teve essa ideia, eu vou comprar algum, porque comprar pop não é comprar documento, né? Comprar pop. Já faz a confusão já de cara, né? Exatamente. Eu vou comprar os documentos, vou colocar meu nome e isso que vai acontecer. E quando houver uma inconsistência que eu vou falar que mais ou menos eu faço isso, faço aquilo. O que eu percebi? Esses documentos e as comprovações, elas são completamente interligadas. Então, Exatamente. uma das coisas que eu cheguei à conclusão é difícil eu enganar um fiscal querendo dizer que eu faço daquela maneira. Você concorda comigo? Está muito ligado, então, a rastreabilidade, inclusive, é da própria informação. Exatamente. Então, assim, a série de documentos de boas práticas de funcionamento, ela precisa ser um conjunto de documentos que represente aquele serviço. Então, é impossível comprar pronto. Dentro da variação enorme que a gente tem, tanto loco regional, quanto de infraestrutura, de especialidades, eu não tenho um serviço igual ao outro. Então, o genérico, né, a compra, eu sempre fui contra tudo isso, porque eu acho que essa construção é do raciocínio mesmo. Ela tem que representar o serviço. Então, o fiscal identifica rapidamente quando é um POP comprado, quando não é um POP construído. Porque algumas coisas são importantes. Esses documentos não são só POP, né? O procedimento operacional padrão, ele representa um passo a passo de inúmeras. A última lista que eu fiz dá quase 16 páginas de POP, né? De procedimentos que precisam ser instituídos, de documentação, que são específicas. Eu preciso consertar o meu. Tem muita coisa, de todas as especialidades, né? Que nem todo mundo faz tudo, né? Mas é importante que represente. E o que o fiscal percebe? Ele pega um documento, primeiro, percebe se é comprado, e segundo, ele pergunta para a equipe se aquilo está sendo realizado. Como está sendo feito. E aí, se ele não for um POP, né, um procedimento que for treinado com a equipe, eu tenho comprometimento da equipe, ele já percebe que aquilo não é executado, né, e que fere a segurança do paciente neste momento. Né? Entende o raciocínio? Sim. É muito mais amplo isso. Então, a compra de POP pronto ou de documentos prontos, elas não refletem o documento. Inclusive, por exemplo, de plano de gerenciamento de resíduos. Né? As pessoas sabem muito pouco de segregação de resíduos e como documentar o recolhimento de resíduos. E isso é variável no território nacional. Né? Então, são muitos detalhes, né, de organização. Eu diria que as pessoas ficam sempre desesperadas, né? E agora? Como é que eu faço? A metade das coisas já está andando no seu consultório, né? Por isso que o foco hoje é processamento, porque é uma coisa que acontece. Todo mundo limpa o instrumental, seca o instrumental, embala, esteriliza e monitora. A gente precisa de documento. Tudo que você não tem documento, você não consegue comprovar. Então, sem um documento, um papel, fica vozes na minha cabeça, né? Eu não consigo comprovar perante um juiz ou até para comprovar a importância disso para a minha equipe,
né? Como que é feito aquele processo. E o POP, ele é um documento ativo, né? Ele é vivo, ele é mutável. Eu comprei um outro produto, é outro POP. Mudou, não faço desse jeito porque eu fiz uma reforma. É outro POP. Vamos treinar todo mundo uma vez a cada 2, 3 meses, vamos ver se está tudo funcionando. Outro POP. Né? Então, é um documento vivo, ele precisa ser assinado pelo responsável técnico, isso é uma coisa super importante, então precisa da validação tanto de referência bibliográfica. A RDC não é uma referência bibliográfica, ela é uma normativa. Eu preciso de referências bibliográficas de que aqueles processos são executados baseados em evidências, quanto à escolha do produto, ao processo propriamente dito, e tudo isso treinado. Então é muito amplo, né? Aí eu te pergunto uma coisa que está muito em voga hoje. Por exemplo, se eu tenho um curso de especialização e eu peço uma monografia, o que o pessoal faz? Inteligência artificial. Sim. E tenta trazer. Mas eu gosto muito de utilizar a inteligência artificial como um copiloto no sentido de me ajudar. Sim. A montar, e eu tenho treinado. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a RDC e colocar dentro do ChatGPT. Sim. E aí a gente vem trabalhando, eu e ela. Eu chamo ela porque o nome dela é Sol. A minha tem até nome. Tem nome. Tem minha amiga, eu falo com ela e tal. E aí, o que acontece? Como é que você enxerga hoje a utilização da IA dentro desse processo como auxiliar do processo? A minha não tem nome, mas eu dou bom dia para ela, porque um dia eles vão se revoltar e eles vão lembrar quem falou bom dia para eles. Tá. Eu sempre tenho essa teoria, né? Então eu falo bom dia. Eu fiz a mesma coisa, né? Ponho todas as normativas lá e tenho uma construção, uma ajuda da construção. Mas mais do que ter a IA, que eu acho que ajuda muito, referência, né? De você construir um documento, porque a agilidade, né? A primeira vez que eu usei o IA, eu falei, eu sou uma fake news, é muito rápido, como que ela pensou nisso tão rápido? É muito difícil, né? Para o pessoal mais velho, assim, ter esse entendimento. Mas ajuda, sim, né? Mas ela precisa ser praticável, né? O que for lançado lá de documento precisa ser praticável, executável. É por isso que a gente chama de copiloto. Isso, ele precisa facilitar a sua vida. Ele não pode ser um complicador. E ele também não pode ser rebuscado. O documento mesmo de procedimentos dos POPs, ele é um documento simples. É um documento simples, ele não precisa de muita firula, né? Para ele existir. Ele só precisa refletir. Posso falar para como eu acho que tudo bem, quem tem facilidade, acho ótimo. Eu te pergunto isso por quê? Porque em todos os cursos que a gente faz, mesmo ministrando curso sobre isso, que ultimamente eu tenho linkado muito à gestão, né? As pessoas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, e aí eu parei para pensar, poxa, o que é menos pior? Ou seja, utilizar a IA ou comprar um POP? Eu acho que comprar um POP é fria. E utilizar a IA, você está nutrindo, sim, a inteligência artificial de informação, isso, falando da sua realidade, colocando prompts adequados, e eu acho que isso pode ser um dos caminhos que pode ser utilizado. Eu estava num congresso mundial de esterilização uns 2, 3 anos atrás, que eu frequento a área médica, né? Porque a odontologia nem estava pensando na RDC ainda. E aí um gestor, né, falou que a IA não substitui pessoas. Eles só vão substituir as pessoas que não sabem mexer com a IA. Exato. Certo? Então eu acho que hoje é uma linha de aprendizado, né, que as pessoas precisam exercitar, saber seus prompts, fazer o que pedir, né, porque senão sai o que está mais frequente rodando dentro da internet, então nunca é realmente uma realidade. E essa informação, jogar essa informação dentro do chat GPT, ou seja, qual for, notebook LM, Manos, o que for, é você criar alguma coisa que seja realística. Perfeito, né? perfeito. Então, tudo precisa de uma curadoria. Sim. Não aceita tudo que... Exatamente. Porque ela pode surtar, a IA pode surtar também, né? Pode dar informações que normalmente, por exemplo, se tem POP pronto e você pede um POP, ela vai te dar os POPs prontos. Sim. Né? Pode vir um de veterinária, por exemplo. Que foi o que foi apresentado para a vigilância sanitária quando a vigilante chegou lá e falou, eu preciso dos seus POPs. Aí o cara entrou, pegou o primeiro que apareceu lá no Google, mandou para ela e falou, amigo, eu tô no consultório de odonto, não de veterinária, você mandou de veterinária. Ele nem abriu para ler o que ele tinha baixado. Eu não vou perguntar para ela não, mas essa mulher deve ter tanta história nesse tipo de situação. Tenho. Porque você vê, são 34 anos que eu dou aula disso. Então... 34 anos falando disso, imagina o tanto de história que ela não tem. Então você aí que está do outro lado,
Você fala, não, a minha vida tá difícil. Não, depois você conversar com ela, você vai ver que teve outros que tiveram a vida mais difícil. Eu sou um cara otimista, então a gente tem que pensar que sim, a coisa pode ser melhor. Pode. Falando de otimismo, o que a gente percebeu nas redes sociais? Que quando veio a RDC, muita gente entrou com a relação de pânico. Ou seja, se você não fizer, você vai ser fechado, você vai ser lacrado, o fiscal vai aparecer. Então, pintaram a figura do fiscal como um bicho que está pronto para te pegar. E essa é uma pergunta, é uma dúvida minha que eu tenho. Falta de documento, fecha consultório? Fecha consultório. A gente tem alguns stories. Então, assim, a RDC foi lançada em dezembro de 2025 e deu 360 dias para adequação, certo? Que termina 10 de dezembro de 2026. É um prazo para adequação em todo o que concerne a diretriz. Ok. Então, isso é uma coisa, né? A falta de documento é uma delas. Porque na série de documentos de boas práticas, o mínimo que eu tenho que ter é um alvará de funcionamento. Né? Então, muitas das clínicas que a gente vê no sensacionalismo, 40 clínicas foram fechadas, são ou denúncia anônima, ou falta de documentação, ou condições insalubres de funcionamento. Então, quando a gente vê 44 clínicas são fechadas em determinada cidade, 50 aqui ou ali, são esses os requisitos. Então, não são fechadas... Eu falo que a RDC, ela protege a gente que faz certo. Ela é um presente mesmo, né? Então, o pânico não pode existir. Isso é fato. Então, porque tem um prazo de adequação, eu preciso me informar. Porque a maioria das universidades brasileiras não teve essa matéria, essa disciplina para entender isso, né? E isso é uma das coisas que eu falo sempre no curso. A gente não teve isso como matéria, vocês estão tendo como se fosse uma disciplina da escola, vamos dizer assim, né? De faculdade. Porque é um raciocínio que... Como que você montou seu consultório? Alguém te contou que era assim, você foi procurar uma legislação que era a RDC 50 que fala de hospitais e adequou. Hoje eu tenho como montar um consultório seguindo a RDC. Eu quero montar meu consultório, vou fazer o quê? Essa é a primeira pergunta. Qual é a especialidade que eu quero fazer? Porque, por exemplo, se eu for quero muito sedar paciente, e eu quero fazer sedação endovenosa no meu consultório, porque eu atendo pacientes que precisam, com pânico. O consultório tem uma metragem diferente. É isso que eu ia falar. Primeira coisa que você tem que pensar é o tamanho da tua sala. Isso. Por quê? Aí vem o gerenciamento de risco e a segurança do paciente. Para eu sedar um paciente, eu preciso de mais equipamentos para que isso aconteça. Eu preciso de mais gente na minha sala. Eu preciso de mais infraestrutura técnica para que tudo isso aconteça. Então, eu preciso de uma sala maior. Veja que não começou com a infraestrutura, eu quero uma sala de 20 metros. Sim. Ela começou com todo o gerenciamento de tudo isso funcionando com segurança para todos, não só do paciente. A gente fala sempre de segurança do paciente, mas de segurança de todo mundo que trabalha no serviço. Funcionários, dentistas, profissionais que estão lá. Então, eu preciso de uma sala de recuperação. E aí eu comecei... Bom, eu não quero fazer sedação. Não quero, eu quero só fazer óxido nitroso. Legal. Mas eu tenho que ter uma infraestrutura. Cabe os meus equipamentos aqui dentro dessa salica... Eu preciso ter um tratamento de ar, porque está exalando óxido nitroso. O paciente inala, mas ele exala. Preciso de um tratamento de ar. Então, cria-se Esse é o papel do consultor. O que você vai fazer, amigo? Vai fazer o quê? Que especialidade você quer? Eu quero esta especialidade. Aqui trabalham 5 dentistas e temos todas as especialidades. Muda de figura. Né? Não, aqui eu só faço escaneamento para ortodontia, então muda de figura. Então, a gente tem proporcionalidades, isso foi contemplado. Você vê, tem uma outra pergunta nesse sentido. Vai ter que fazer obra quem não tiver adaptado ou a vigilância vai verificar as possibilidades dentro dessa estrutura? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu estou numa casa há 30 e tantos anos. Alguém me falou isso, né? Cujo consultório está lá num tempo grande, tá? O meu consultório está no mesmo local há 25 anos. Que eu sempre tive alvará, tudo certinho, bonitinho, sempre trabalhei dessa forma e em função da nova RDC houve um pedido diferente, mesmo porque contempla especialidades diferentes. Exato. Então não se sedava pacientes tanto lá atrás. E agora sim. E se de repente eu não tiver condição de mudar a estrutura da minha sala? Existem algumas diretrizes para isso, tá? Essa é uma dúvida do pessoal, Teoricamente, você precisaria mudar. Você tem que ter uma infraestrutura compatível. Talvez hoje, por causa de toda essa diversidade do mundo da odontologia, o foco não seja a infraestrutura, desde que você comprove os seus processos
funcionando adequadamente. Para você falar, olha, em função desse tamanho, eu tenho essa preocupação, essa organização para poder fazer isso funcionar. Você entende por que começou com o processo? Sim, super. Porque, na verdade, assim, eu tenho um consultório, eu tô 30 anos aqui, eu tenho um consultório de 9 metros e agora eu resolvi sedar e eu precisava de um de 12 metros. Mas será que tudo isso funciona mesmo sendo de 9? Então, teoricamente, a vigilância vai te cobrar um consultório compatível com o exercício que você tem profissionalmente. Não é o primeiro foco, tá? O primeiro foco, segundo as nossas orientações, seria a parte de processos estarem corretos, tá? Então, esse seria um primeiro olhar, né? Quando as pessoas falam assim, eu não tenho banheiro para PCD. A RDC exige. Eu falei, a RDC não exige. Existe uma lei federal falando sobre a acessibilidade. A lei da acessibilidade. Que é de 2000. Lei da acessibilidade. Faz 26 anos que tem a lei. Você não tem um banheiro de PCD? Ok, mas a vigilância cobra. Isso. Porque... e aí vão sair algumas coisas daí. Então, assim, da RDC... Opa, tem notícia? Na verdade, tem. Porque, assim, como que o fiscal olha? Você me perguntou, como é que ele olha? Que sequência ele faz? Então, existe um documento que está sendo construído que se chama ROI, que é o Roteiro Obrigatório de Inspeção, que é como o fiscal olha e fala adequado, inadequado. Peraí, vamos gerar um corte de internet. Atenção, atenção. Breaking news da RDC, ou seja, notícia importante em função de todas as mudanças que estão acontecendo e as adaptações que estão existindo nessas normas. Temos novidade. Quais são? Temos. Então, que vai sair um documento, vão sair vários documentos, mas o primeiro documento é o ROI, que é o Roteiro Obrigatório de Inspeção. É um roteiro que o vigilante sanitário vai ter e vai ser treinado. Eles estão sendo treinados, existem muitas palestras, eles estão indo, a Anvisa está sendo muito dedicada nisso, convocando as vigilâncias sanitárias para estudar, né? E esse roteiro vai mostrar exatamente isso, o que eu tenho que olhar para falar inadequado, isso não funciona, adequado, super bem adequado, perfeito. Então tem algumas classificações nisso, normalmente 4 classificações, desde o insalubre até o totalmente adequado, para ele ter o roteiro, né? Alguns lugares vão poder fazer pactuação com a vigilância sanitária. O que quer dizer isso? Olha, eu tenho todos os processos, mas isso aqui, ou este assunto, isso é de cada vigilância, não está certinho. Então eu posso pactuar que eu vou me comprometer a fazer isso até tal data. A tal data, que é o que faz. Isso é uma pactuação com a vigilância. Isso aconteceu conosco. Isso é bem comum, inclusive para universidades, que foi um foco bem difícil que a gente tem sobre metragem de lugares, né, dos boxes e tudo mais. Isso vai ser um problema. Então, assim, a gente tem um impacto regulatório que também foi estudado na construção da RDC. Eles estão estudando desde 2016 para lançar isso. Não é do nada que sai uma legislação, é muito estudada. E lá tem um impacto regulatório que é quanto custa mudar, né, aquele processo. Então, o ROI é uma delas. E algumas coisas sobre manuais também vão sair. Assim como tinha o manual de odontologia de 2006, alguns manuais do tipo passo a passo. Porque não dá para pôr passo a passo aí de processamento, por exemplo. Porque ficaria muito extenso, né? Então, os manuais estão sendo executados por uma câmara técnica da Anvisa. Eu faço parte da câmara técnica para a construção desse passo a passo para ficar mais fácil do dentista ter acesso. Mas a gente tem muitos documentos. A gente tem a RDC 36, a 63, que lá tem passo a passo, né? E é de graça, né? É só entrar no site da Anvisa. Então dá para buscar. Tem curso de segurança do paciente gratuito. Então tem muita coisa para estudar. Aonde é que encontra curso? Dentro do site da Anvisa. Dentro do site da odontologia da Anvisa. Você tinha falado, sim, que tem muita coisa dentro do site de odontologia da Anvisa. As pessoas não têm acesso e tá tudo lá disponível pra gente. É uma coisa, é um mundo, sabe? Ó, galera, vocês entram no Instagram da Mônica. Qual é o seu Insta, Mônica? Doutora Mônica Romero. Entra lá e pede para ela que ela vai mandar para vocês, ou senão ela vai fazer um post dizendo, olha, é tão importante para ter essa informação. É importante. Porque pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. E dentro dessa relação de pouca gente sabe disso, o que eu tenho percebido, queria até ver a tua opinião. A RDC foi lançada em dezembro. Sim. Nós estamos já em agosto. Temos 4 meses para o Natal. Temos 4 meses para o Natal. Talvez, como a gente tem trabalhado com isso, você muito mais do que eu, mas algumas pessoas mais próximas estão buscando isso. A grande maioria da odontologia, ela está preocupada com isso e já está se preparando, ou você acha que vai ficar em cima da hora para muita gente? Vai ficar em cima da hora para muita gente.
Isso é fato. E quais são os riscos Eu diria desse até, processo? tem algumas coisas assim, eu saio muito para dar aula pelo conselho, pelas APCDs, para explicar e para outros eventos, né? E aí eu sempre eu comecei a ficar preocupada, né? Porque eu falei, são proporcionalmente, mesmo com todo o conhecimento, a divulgação dos cursos, eu tenho uma média de 170 alunos por turma, né? Eu estou na 3ª turma específica para a implementação da RDC. Online, é teu curso? É tudo online. Tudo online. E eu vou para a 4ª turma agora. Proporcionalmente, nós somos mais de quase 450 mil dentistas. Eu ainda chego em alguns lugares e pergunto, todo mundo sabe o que é RDC? E tem gente que fala, não sabemos. Então, tem algumas coisas que eu acho que, como formação profissional, elas precisam estar implementadas como educação. Como? Conhecer seu código de ética, conhecer a RDC, né? Saber do que a gente está falando para a implementação desses processos, entender os processos propriamente ditos, né? Principalmente de processamento, saber que tem muito produto novo, as pessoas ainda usam álcool, sabe? Tem algumas coisas muito ruins e a gente tem muita tecnologia para nos ajudar, né? E ela trouxe alguns conceitos também que são novos para a odontologia, não são novos para a área hospitalar, mas são novos para a odontologia, que é o conceito de rastreabilidade, é um deles, que não é só a etiquetinha, né? É exatamente eu saber o caminho revés, né? Aqui da etiquetinha é saber se todos os meus processos deram certo, né? Então a rastreabilidade ela não é só de processamento, ela é de tudo. Das informações, é aquilo que a gente estava falando. Exatamente, dos documentos. Então, o conceito de rastreabilidade não é um ato, ele é um conceito, né? Então, é um pouco mais amplo. Monitoramento da água, que era uma das coisas que as pessoas não tinham, não sabiam. Desde 2021, que na época do Covid a gente estava tudo meio parado, eu assisti um seminário nos Estados Unidos sobre tratamento de ar, onde a odontologia foi incluída, que é a 7256, que é uma normativa importante. E a gente trabalha com ar contaminado o tempo todo e a gente ainda encontra, por exemplo, consultórios sem janela. E a gente tem equipamentos para tratamento de ar. Não é liberação de ozônio. A gente tem um conceito de tratamento de ar. A gente, por exemplo, quando fala em monitoramento da água, eu chego nos consultórios e eu vejo aquela garrafinha do equipo meio verde, assim, sabe? Com aquele limbo. Então, assim, aquilo é fungo, né? Aquilo é contaminação de água e pode matar seu paciente, porque ele chega lá na ponta. Então, como é que funciona isso? Como que eu trato essa água? Você sabe que esse Tem foi... muitos detalhezinhos. Então, vou te colocar uma experiência própria que foi bem interessante. O que aconteceu? Dentro do nosso laudo de inspeção, foi falado sobre monitoramento. Então, nós temos os laudos de limpeza de caixa d'água, nós temos os laudos de troca de filtro. Certo. Mas ela falou, não, nós precisamos monitorar a água. Aí eu fui procurar fornecedores que me fizessem esses exames. E aí falam, quais são os parâmetros que precisam ser examinados? Isso não está definido. Isso está definido numa legislação que é sobre potabilidade de água, que é a 888. Você tem alguns parâmetros para avaliar, sim, né? Tá. Então, tem alguns pontos que são de origem até uso, né? Isso precisa ser avaliado. Então, aí tudo depende do consultório. Por isso que o consultório é importante. Qual é a origem? O que eu tenho aqui? De onde sai essa água? E aonde ela chega? E como é feito esse processo? Então, isso tem como avaliar, sim. Com base nisso, aí a gente muda um pouquinho de assunto e a gente vem para a relação novamente da RDC e das vigilâncias. A RDC foi criada no sentido da gente normatizar Brasil. Isso, território nacional. Território nacional. Independente do lugar, né? Assim, pode ser uma escola, pode ser um consultório particular, serviço público, privado, tá todo mundo no... Eu sou um cara que tem experiência de atender dentro de carreta em um projeto... Meu primeiro emprego foi num ônibus. Então, eu tenho um projeto em Ribeirão Preto, chama-se Voluntários do Sertão, que a gente vai para o interior da Bahia todo ano. Eu fiz durante 10 anos e trabalhamos dentro de carreta. E aí eu falei, poxa, como é que funciona a parte de vigilância sanitária? Então tem também todo um processo. Serviços extra-estabelecimento, está contemplado. Isso. E aí, o que acontece? Nós temos a legislação nacional, mas nós temos vigilâncias estaduais e vigilâncias municipais e nós temos fiscais diferentes dentro da mesma vigilância. Como é que vai ser o princípio de igualdade, de fiscalização, de inspeção? Vai ser tudo igual para todo mundo? Tem que ser tudo igual para todo mundo, tá? E eu acho que esse é o grande nivelamento da odontologia. Sobreviverão os bons.
O que faz porcaria, ele vai sair fora. Ele já faz a porcaria. Só que a gente não pode ser nivelado por baixo. Né? Então a gente está todo mundo numa crescente de qualificação desses consultórios ou desses serviços. Acho que essa é a palavra. A qualificação do serviço. A que chega no seu consultório é a vigilância municipal. Tá? A estadual, ela legisla, né? Vamos dizer assim, ou ela dá as diretrizes para essa municipal, porque senão a gente não tem fiscal suficiente para legislar. O fiscal, ele é um funcionário da prefeitura, isso que você quer dizer? Entendeu? Então, e aí depende da cidade, né? Porque às vezes tá tudo unido, né? Então, é bem variável. As realidades, né, do Brasil são muito diferentes e essa é uma dificuldade. É isso que eu quero dizer, porque a gente tem uma legislação e fala, não, o ideal seria que fosse para todo mundo, mas irão acontecer diferenças de interpretações, de cobranças. É o que todo mundo está falando agora, a gente sempre falou, você tem que fazer o certo porque é certo, não porque tem alguém olhando ali, né? Então, assim, a legislação, ela te dá um norte. Poxa, eu queria falar de monitoramento de água. Onde está? Ah, está aqui, neste parágrafo. Ah, está aqui mesmo, né? Puxa, eu tenho que fazer. Te dá um norte. Ah, eu quero ter meu consultório de 9 médicos. Por exemplo, eu fiz um e-book que era separar o que precisa para cada consultório, porque eu achei que era uma dificuldade as pessoas entenderem. Sim. Porque ela vai, ela volta, né? São separados. Então, assim, tudo que precisa para um consultório tipo 1, tudo que precisa para um consultório tipo 2, tudo que precisa para um centro odontológico, né, cirúrgico. E a ABENO, que é uma associação brasileira do ensino odontológico, fez um e-book para a odontologia de faculdades, né, de clínicas de ensino, que também está muito legal, que a gente fez e deve ser disponibilizado no site por volta de setembro agora, que está diagramando, tal, passa pela Anvisa para avaliar se é tudo bem, né? Foi uma ação conjunta da ABENO pela Comissão de Biossegurança, da qual eu faço parte, e também da Anvisa, que também opinou, e a gente fez um documento muito legal para as universidades, porque também tem diferença. Porque o volume de uma universidade, a gente pega às vezes a universidade que tem 700 alunos. Como é que você gerencia isso tudo? Então tem uma logística diferente, tem um jeito de guardar esse material, não é possível. E aí a gente vai pensando, né? Como que o aluno carrega esse material? Ele não pode carregar mais. Aqui está escrito que ele não pode carregar, eu tenho que ter um centro de armazenamento. Exato. Como que o profissional que vai lá no seu consultório, que é o terceirizado, vou chamar aqui o João que faz a endodontia para mim. Ele também não pode chegar no consultório com o materialzinho dele dentro de um... Né? Porque no hospital o médico chega com o materialzinho dele 2 dias antes para fazer a sua cirurgia. Né? Aí ele é processado na instituição porque a responsabilidade é do local. Né? Isso é uma coisa importante. E essa é a importância do responsável técnico, né? Essa é uma das coisas que as especializações vão ter que fazer. Porque os alunos vêm, por exemplo... Vem de longe. Vem de longe. Na malinha. Quanto fizemos disso? Tem que chegar um pouco antes, tem que esterilizar aqui, porque tem que documentar aqui, rastreabilidade aqui, etiquetinha daqui. Isso, porque é o local do atendimento. O responsável técnico é do local. E ele é responsável pelos processos do local. Então, se você está usando esse local, eu tenho que gerenciar o seu processo. Né? E aí tem as logísticas. Então, quando vem de fora, a gente sempre fala, na primeira aula não faz prática, né? Faz uma teórica e dá tempo de processar esse material para atender à tarde. Sim. Né? Então, tem toda uma lógica que é fácil. É só mudar as coisas, né? Em vez de manhã, era tarde. Ou até mesmo gerar... Então, por isso que não pode ter pânico, né? Porque é uma linha de raciocínio que a gente vai criando. Às vezes eu chego numa consultoria e fico lá 2 horas escutando a pessoa para criar uma logística aqui para entender como que é o melhor jeito daquele serviço funcionar dentro das normativas, mas também dentro da segurança e do gerenciamento de risco e sem estresse para todo mundo, né? Quanto menos estresse, o cérebro gosta de calmaria, né? Quanto mais organizado, mais calmo fica o seu cérebro. Isso são trabalhos científicos mesmo. Então, quanto mais documento, mais processo, parece que é pior, né? Mas não é. É mais calmo, porque se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá no manual, lá na série de documentos, tem lá uma parte e eu olho. Você acabou de me descrever. Eu sou um cara fleumático, vamos dizer assim, que é o cara tranquilo, que gosta de tudo organizado, tudo certinho, a vida fácil, tranquila, e vamos tentar manter dentro do equilíbrio. É assim. Porque você é organizado. A organização faz isso. É exatamente isso. Então, eu digo que a organização traz uma qualidade de vida muito grande. Eu não perco essa organização por nada. Tem os alunos, os consultores, os consultados ficam... Essa é a Marie Kondo da odontologia, porque eu tenho uma consultoria que vai lá arrumar armário. Eu tiro o dentista do consultório, fico eu auxiliar arrumando o armário. Nossa, mas arrumando o armário? Sim, porque as pessoas gastam um dinheiro em coisas que elas já têm.
elas guardam durante 20, 30 anos alguma coisa que elas não precisam. Uma boa parte dos dentistas não sabe comprar, né? Isso Não pelo sabe. lado da gestão, vamos dizer Não assim, sabem né? comprar. Eu vejo dessa forma. Não sabem custo da hora clínica, não sabem quanto custa auxiliar, não entendem o que é produtividade. Custo. Você falou a gente começando a falar. Vamos falar minha língua. Então eu vou te perguntar. Sai muito mais caro ser organizado dentro dos processos de RDC? Como tá dizendo, não, eu vou gastar muito dinheiro, vai ser muito complicado. E aí? Você tem um estudo a respeito disso? Tenho uma aula que fala disso. Conta pra gente. Muito interessante, assim. Quando você implementa todos os processos, né, de controle de infecção num consultório, uma consulta fica custando R$20 a mais. Será que realmente dentro do processo todo do seu planejamento não dá para colocar 20 a mais em cada uma das consultas? Eu tenho consultório em São Paulo e eu sei que o meu paciente, por exemplo, demora muito para chegar no meu consultório por causa de trânsito, enfim. Eu não trato do paciente a cada 15 minutos. Por quê? Se eu tratar e eu faço só dentística e pério, mas se eu tratar desse paciente 1h30, eu estou usando o mesmo material. Eu não estou duplicando, que tem um custo, certo? Eu estou usando o mesmo material e resolvendo uma boca inteira do paciente. Um problema. E isso fica mais barato, né? Então, as pessoas não fazem conta dentro do consultório. Uma auxiliar no consultório, uma auxiliar que você tenha no consultório aumenta 53% da sua produtividade. O que é produtividade? É você trabalhar mais num tempo menor com alta qualidade. Certo? 2 auxiliares aumenta isso em 73%. Isso quer dizer 73% de dinheiro a mais no seu bolso. E as pessoas falam que a auxiliar ela custa caro. Só que uma auxiliar mal treinada custa caro. Uma auxiliar não comprometida custa caro. Né? Então, eu falo que auxiliar, as pessoas que estão à sua volta são como um time para você. Né? E auxiliar é a próxima pergunta que eu tenho para você. Como é que a gente engaja auxiliares, técnicas nesse processo de controle da RDC? Porque elas precisam fazer tudo certo, o responsável técnico é quem assina esse processo todo, então eu preciso ter esse link. Como é que a gente motiva essas profissionais para trabalhar dessa maneira? Como é que você enxerga? Eu sou idealista, né? Eu preciso contar isso para vocês, mas eu acredito em time. Tá? Eu acredito em time, eu acredito em boa remuneração e eu acredito numa coisa que as pessoas esqueceram, que é a educação. Né? Então, quando você educa alguém, você orienta essas pessoas e faz elas participarem dessa construção desse ambiente. Né? Então, eu acho que a educação, quando você educa, não sai mais da sua cabeça. Elas não vão fazer errado quando elas já sabem o que é certo. Né? Então, a educação e essa coparticipação, eu acho assim... boa remuneração, trabalho. Quanto mais. O consultório elas brincam e falam assim: seu consultório é cheio dos brinquedinhos, assim, porque eu tenho uma máquina para cada uma das coisas. Porque eu não quero uma auxiliar secando o material lá 2 horas. Eu tenho uma máquina de secagem, né, do meu instrumental. E isso otimiza. Elas ficam felizes. Elas vão produzir coisas que também vão me ajudar. Então, fica um fluxo de trabalho muito leve, né? Então, quando a gente estava falando da NR1, por exemplo, que veio falar de riscos psicossociais, né? Essa convivência dentro do consultório e fala de risco ergonômico, que é um tipo de risco. A gente cansa de ver auxiliar trabalhando em pé, sem luva, correndo os riscos desnecessários, né? Mas a gente sabe o que é certo, né? Então, denigrir a imagem também não é legal, né? Então, todas as minhas auxiliares foram sempre muito participativas, eu não tive problemas, assim, nunca tive que despedir ninguém. Elas saíram porque, obviamente, tem oportunidades diferentes, muda de cidade, foi ter filho, né? Aquela logística da vida, né? Mas elas adoram trabalhar, porque é um lugar gostoso de trabalhar, é leve, eu não tenho preguiça de ensinar, né? Porque como eu estudo, eu ensino. Sim. Então, a educação faz uma construção, né? Uma relação muito legal, né? E é o protótipo da professora, né, gente? Você vê, fala bem, desinibida, troca ideia, tem conhecimento. Então, quer dizer, aí o ensino... É um treino, isso durante a vida, mas isso é inerente à tua condição como profissional. Exatamente. E você traz essas funcionárias, esses colaboradores como parceiros de equipe. Eu posso dizer que todo mundo que chega perto da minha convivência sai melhor. Ou porque elas crescem mais do que eu, inclusive, né? Porque tem caminhos, mas eu estimulo a educação. Assim, eu empresto livro, eu ensino,
é um jeito meu, né? Eu acho que é legal, mas precisa ser esse nível de parceria, porque você passa mais tempo no seu consultório do que na sua casa. Sim. Como que você não vai conviver bem ou não vai ter alguém bem-humorado do seu lado? Imagina o inferno que vai ser a vida das pessoas, né? Então, o consultório, essa coisa do risco ergonômico, né, de ter postura, eu trabalho com microscópio. Então, assim, eu fico pensando, né, em tudo isso. Eu compro a lupa para me auxiliar, eu faço óculos de proteção com grau para me auxiliar, porque é a segurança dela, eu quero ela lá, eu não quero ela doente em casa. Entendi. Né? Então, assim, tem que ter essa troca, tem que ter esse olhar, né, de parceria. Eu acho que isso é fundamental. Maravilha. Você vê, a gente foi tocando em vários assuntos e aí eu queria chegar num ponto onde a princípio a gente pensava que era mais importante, mas na verdade seria um passo secundário depois a gente trabalhar todos esses assuntos, né? Interessante, de repente todos vocês aí façam comentários aqui embaixo, mandem mensagem pra gente para saber até que ponto nós estamos colaborando aí com todas as dúvidas de vocês. E hoje tá intenso, hoje o negócio tá pesado. A minha colocação ela seria a seguinte, né? Onde é que acontecem os erros dentro do consultório? Ou seja, qual é a maior quantidade de erros que nós temos? Porque nós falamos do que seria importante, mas aonde é que o dentista está pecando? Eu acho que o primeiro ponto que você falou é de não estar levando a sério ainda, a grande maioria da odontologia não está levando a sério que realmente vai haver uma mudança, que já está havendo uma mudança. Fora isso, o que você acha? Antes de falar de erros no consultório, eu vou falar de erros de raciocínio. As pessoas falam assim, não preciso fazer isso porque nunca aconteceu nada comigo aqui dentro do consultório. E eu diria que um acidente ou alguma coisa, uma única coisa errada, uma morte de um paciente, uma infecção gravíssima, um processo, só precisa ter uma para acabar com a sua carreira e com o seu emocional. O que a gente vê é que depois de erros grosseiros, né, como esses, ou algum que a gente chama de never events, quer dizer, erros que nunca poderiam ter acontecido, por exemplo, tirar o dente errado, né, existe uma notificação, uma das coisas que a RDC trouxe foi a notificação de efeitos adversos, mas essa linha de raciocínio de eu não preciso fazer porque sempre eu fiz e sempre deu certo, basta só uma vez para estragar a sua vida. E quando estraga, a pessoa acaba com a carreira, ela não volta mais para o consultório. Esse é um dado real. Ela não volta mais. E isso é o sustento, às vezes, não só da própria pessoa, como de uma família, né? Então, esse é um problema, tá? Acho que esse é um problema muito sério, que é o que eu mais escuto. Eu tô aqui há 40 anos. Aliás, o índice mais alto, assim, eu tenho alunos com mais de 35 anos de carreira. A maioria dos meus alunos tem mais de 30 anos. Às vezes são os mais despreparados. Não, e os mais interessantes, os mais preocupados, eu acho. Porque não estão preparados. Já percebeu que lá na faculdade não teve, isso aí é importante, eu nunca entendi como é que eu ia fazer isso, agora eu tenho como saber, né? Então, eu tenho uma aluna de 78 anos. Ela já fez a parte online, ela já fez toda online. Ela vem para o Tirar Dúvidas já num outro nível, com 78 anos, ela não desistiu, né? Porque vê o nível de importância que tem, né? Então, acho que esse é um primeiro olhar, tá? Erros mais comuns, eu diria que primeiro depois de conduta, vamos dizer assim, eu diria que é não ter o conhecimento sobre o uso de produtos, né? Isso é uma coisa importante, assim, não ter atualização sobre os produtos ou processos atualizados, porque as coisas mudam, né? Além da legislação que é nova, traz algumas informações que também precisam ser atualizados. E não é um olhar, né? Eu falo que a odontologia ela tem um tripé. A gente sempre foi muito técnico e a gente é muito bom no que a gente faz, né? Porque faz sempre um curso, é um implante novo, uma resina nova, uma técnica nova. Isso é super legal. Aí as pessoas começaram a perceber que elas não ganhavam dinheiro com isso, né? Porque comprava aquele kit de resina lá e não sabiam nem usar no consultório, mas gastaram aquele dinheiro, ficaram uma semana fora do consultório, mas não conseguiam usar. E aí elas perceberam que elas precisavam da parte administrativa. Então elas começaram a entender de contabilidade, novos impostos, né, que nós vamos ter, começaram a entender de gestão propriamente dito, quanto custa minha hora. Então isso foi um tripé. E esse tripé clínico, esse operacional do antes do atendimento, durante o atendimento, pós-atendimento, o que acontece com a moldagem que vai lá pro protético e eu não sei onde o cara enfiou a mão e volta e eu ponho direto na boca, não tem um passinho antes. Então, esse clínico sempre foi delegado para um auxiliar, que às vezes não é bem formada,
né? Ou tecnicamente, ou, né, por a educação atrasada, que foi sempre um dentista que ensinou. Então, esse acho que é um grande problema hoje. Os processos estão defasados em relação a atualizações científicas, vamos dizer assim. Entendi. Então, eu acho que esse tripé precisa agora estar começando esse terceiro equilíbrio com a RDC. Ela veio com esse equilíbrio clínico, que é o clínico, não é o técnico, não é como eu faço essa resina. É o que eu faço para limpar a minha espátula de resina, para eu não fixar matéria orgânica lá e fazer um bom processamento, porque sem limpeza eu não tenho esterilização. Então, que produto que eu uso? O que é legal? O que é limpeza? O que é pré-limpeza? Sabe? Esses conceitos técnicos eu acho que estão vindo à tona agora, né? Pra gente, já daqui a pouco a gente vai caminhar pro final, até queria saber mais ou menos quanto tempo que nós temos isso. Estamos chegando pertinho Fomos bem. Então, vamos bem. Existe a relação de norma, ou seja, o que realmente é pedido e o que seria desejável. Certo. Como é que você enxerga autoclaves classe B dentro do consultório odontológico? Esse é um conceito interessante, né? As pessoas não conhecem a tecnologia. É por isso que eu estou te perguntando e você é a pessoa mais indicada para responder sobre isso. Elas não conhecem a tecnologia, né? Então, quando a gente fala de nível hospitalar, não existe gravitacional. Não existe gravitacional. Gravitacional é autoclave que quase todo mundo tem, tá? Então, assim, por quê? O que acontece? A gente tem um processo que acontece lá dentro. Vou resumir, porque no episódio do Bustamante ele já falou muito bem sobre isso. Então, corram lá. Mas basicamente é eu retirar o ar que tem aqui dentro, né? E colocar a água destilada para esquentar e formar um vapor. Vou ser bem simplista, ele que não me mate, mas é para todo mundo entender, tá? Que ele não faria isso, ele é um doce. Ele é um fofo. Um beijo, Bustamante. Ele é um fofo e eu agradeço muito, assim, o Bustamante que me introduziu, assim, dentro da parte da área hospitalar. A gente conversou muito até nesses congressos que a gente vai, eu sempre encontro, ele é uma graça. Então, basicamente é isso. E aí, todo esse processo para retirada desse ar, para que o vapor entre, eu tenha qualidade, toda a câmara preenchida, nas gravitacionais, que é a que todo mundo tem, isso é feito por gravidade, certo? Então, eu posso ter bolhas de ar dentro desse lugar, e dentro, se eu tenho bolha de ar, eu não tenho vapor, e se eu não tenho vapor, eu não tenho esterilização, tá? Pronto. Na classe B, né, nas pré-vácuo, esse processo acontece através de uma bomba de vácuo. Então eu tenho certeza, e eu tenho testes para isso, mas eu tenho certeza que todo o ar saiu e todo o vapor entrou, né? Então aí eu tenho qualidade da minha esterilização. Então o protocolo, vamos dizer, da esterilização com o equipamento deste nível é diferente, ok? Nós temos um outro agravante, porque a gente usa os canulados. O que é canulado? Na verdade, é alguma coisa que tem comprimento e é que eu deveria atravessar com uma escovinha para que houvesse a limpeza e aí eu tenho a esterilização. Um dos canulados mais clássicos são as pontas, né? As canetas de alta rotação. Como eu não consigo desmontar essas canetas, na autoclave gravitacional eu não tenho a esterilização dessas peças. Na autoclave gravitacional não tem esterilização. Não, porque ela interna. Não tem força interna. É onde eu preciso. A parte externa, ok. Mas se a interna não tem, então, por exemplo, tem as máquinas de limpeza interna e lubrificação interna, e aí eu tenho limpeza em toda, externa e externa, e aí eu tenho uma esterilização de qualidade, porque ela tem pressão suficiente para entrar naquele canulado que é extenso. Né? Então eu também tenho uma qualificação. Então a RDC não trouxe a necessidade, a obrigatoriedade, vamos dizer assim, a necessidade trouxe, mas a obrigatoriedade da esterilização das peças de mão, porque o impacto financeiro no país ia ser muito grande, né? Porque eu preciso ter uma peça para cada paciente, então complicaria um pouco e aí inviabilizaria financeiramente, né, a estrutura toda. Mas a gente sabe que é um instrumento complexo, porque eu não desmonto, de alta criticidade. E aí eu tenho uma dificuldade para essa conjunção de nomenclaturas aqui, de criticidade e complexidade, eu tenho a necessidade disso. Então, na autoclave classe B, eu teria esse potencial de esterilização interna das canetas. Show de bola. Entendeu? E aí vem a última pergunta, e essa daí já estamos aqui no final. Biossegurança, você gosta de trabalhar o termo de gerenciamento de risco.
Mas eu vou trazer um pouco mais popular, Sim. porque a pergunta é a seguinte: biossegurança te ajuda a vender aos seus pacientes? Ou seja, biossegurança aumenta a sua credibilidade perante o paciente? Biossegurança é algo que, se você investir, você tem um retorno de imagem, de segurança, enfim, vale a pena? Olha, é uma coisa é muito legal essa pergunta, porque assim, dentro das consultorias a gente tem um caminho, né, uma trilha a seguir até o selo de certificação daquele consultório de que faz todos os processos, né, um selo de certificação. E uma das coisas que a gente entrega é todo o material de marketing para você distribuir para o seu paciente, né? Eu, por exemplo, no meu consultório, quando eu sempre fiz isso, eu tenho tudo muito setorizado, tudo muito organizado, e eu faço um city tour pro cidadão, né? Eu faço um city tour, olha, aqui é onde esterilizo as coisas, aqui é onde lavam as coisas, aqui vamos sair porque vai começar um tratamento de ar para você não ter o aerossol, isso já aconteceu antes. Eu vendo a biossegurança, né? E eu falo que, além de outras coisas, obviamente a técnica também, mas biossegurança prende o paciente no consultório. Isso é fato. Gostei disso, do prende. Prende. É diferente do vende, mas não, prende. Ele prende, porque ele vai no outro consultório. Eu vou contar uma última história, tá? Eu tenho várias, mas eu tenho muitas. Eu atendi um paciente pequenininho, eu fazia pediatria na época, eu atendi esse menino, ele tinha uns 5 anos, 6 no máximo. E a família mudou para Ribeirão, inclusive, morou para Ribeirão. E o menino foi ao dentista, né? Porque a mãe já estava conscientizada que precisava do retorno periódico, foi ao dentista e o menininho sentou na cadeira. Nós estamos falando de muitos anos isso. Ele sentou e a dentista veio brincar com ele e pôs a mão na boca. Ele falou: pode tirar sua mão daí. Você não lavou a mão e você não usa luva que nem a doutora Mônica. Eu não fico nesse consultório, mãe. E levantou e foi embora. Ela teve que voltar para São Paulo para ser tratada, para ele tratar comigo. Até eu explicar que ela podia achar um dentista que lavasse as mãos, né? Fizesse a higiene das mãos, que calçasse as luvas. Ele reparou, né? Então, se uma criança de 5 anos, que hoje já dá um adulto, mas assim, reparou, o seu paciente também repara. Sim. Ele sabe se você está abrindo o pacote na frente dele, se você lava a mão na frente dele, se você usa uma luva. Ele está vendo, ele não tem o que fazer. A minha mãe fala, quando eu me formei, minha mãe falou assim: você já sentou na cadeira para ver se tudo está em ordem? Aí eu, não. Ela falou: então sente. E aí, esse é o olhar do seu paciente. Sim. Você precisa sentar na sua cadeira. E hoje eu terminaria com uma pergunta. Você senta hoje na sua cadeira e é atendido com as coisas que você processa lá com uma maior tranquilidade? Difícil essa pergunta para a grande maioria dos consultórios brasileiros. Você entendeu? Isso sem medo nenhum. Se você conseguir ser atendido com segurança e com tranquilidade por outro dentista nas suas coisas, você está fazendo tudo certo. E maravilha, maravilha. Tá fechado. Gente, passou o tempo. Você viu tanto de assuntos. Eu estava até checando, para você que estava vendo, o Marcelo está olhando o celular e está checando o WhatsApp dele. Não, nós temos um roteiro, temos muitas perguntas, passamos por todas, Mônica. Passamos. Então nós passamos por todos os assuntos que estavam combinados, que eu busquei aqui. Eu falei, eu vou receber a Mônica, eu preciso extrair dessa mulher todas as informações importantes para poder passar no nosso Biocast. Mônica, obrigada. Viu? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu agradeço o teu tempo. E eu saúdo e aplaudo muito o teu trabalho, sempre segui, sempre fui acompanhando, mesmo sendo distante da minha linha, mas como eu disse, você é referência. E para isso, hoje eu tive certeza que realmente não é à toa, porque essa tua capacidade ela é fundamental, não só de conhecimento, mas a sua facilidade de comunicação para poder passar isso para os nossos dentistas. Eu estudo muito para poder fazer isso para os dentistas, eu acho que isso é importante, é uma meta de vida. Essa educação, é óbvio que todo mundo quer ser feliz, né? Mas eu fico feliz dando aula, né? Eu fico feliz explicando. Então, essa realmente é uma meta, fazer com que todos consigam fazer seu gerenciamento de risco de qualidade e agora baseado numa normativa que é tão importante pra gente. Né? Maravilha. Obrigada, viu? Maravilha. Esse foi o nosso Biocast com a professora Mônica Romero. E fique com a gente que nós vamos ter mais assuntos pela frente, mais Biocast para você, mais informação gratuita aqui no YouTube. Falou? Valeu. Biocast. Biossegurança na prática.